E aí, pessoal, hoje a gente vai ver o capítulo 6, que fala o seguinte: solucionando tensões de temperamento. E aqui nesse momento ele vai falar sobre como é importante você saber qual é o seu temperamento e o temperamento do seu cônjuge, porque assim fica mais fácil você lidar com as situações que vão acontecer na vida do casal. Porque você já sabe como a outra pessoa se comporta, de onde ela retira energia, você também se conhece e fica mais fácil você administrar todos os temperamentos que vocês têm, né? Então vamos lá. Aí ele diz que muitas vezes as pessoas, elas quando casam falam: mas o fulano ele mudou demais, o fulano está totalmente diferente, porque no namoro era assim, 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 assado. Na verdade o que acontece é que no casamento todas as qualidades negativas e positivas do cônjuge, elas sobressaem, porque você vai estar mais tempo com o seu cônjuge e tudo mais. E na verdade nós seres humanos temos a tendência de focar naquilo que é negativo, né? Ao invés de focar naquilo que é bom. Na verdade é provável que o seu cônjuge tenha mudado bem pouco, mas a realidade costuma revelar o que o romance esconde, ó. A realidade costuma revelar o que o romance esconde, né? Quando a pessoa está apaixonada e tudo mais. Na rotina cotidiana da vida real, os cônjuges começam a notar coisas que não viam antes. Tendem a se concentrar nas diferenças em vez de nas crenças ou nos interesses comuns que os atraíam um para o outro quando namoravam, né? O nosso problema, eu falo aqui no relacionamento, era que concentramos nesses pontos deliciosos de contato e fomos negligentes, não prestando atenção em alguns pontos importantes de divergência. Fracassamos em dar atenção cuidadosa às nossas diferenças de personalidade. Isso foi um erro pelo qual pagamos um preço muito alto. Porque ele diz o seguinte, que quando ele namorou com a Lynn, ele não tinha se aprofundado no relacionamento com ela, na conversa. Ele tinha focado apenas nas coisas boas e deixado de procurar saber e cavar mais sobre o temperamento dela, como ela reagia diante de algumas situações. E quando eles se casaram, aí ele foi ter problema, né? Eles tiveram problemas, porque agora que eles tinham que demandar tempo, gastar tempo para resolver aquela situação. O tempero da vida. Aí, o tempero da vida. Cada pessoa, ela é temperada de um jeito. Uns com mais sal, outros com menos sal, outras com pimenta do reino, né? Então, o que acontece? Aqui ele vai falar nessa parte sobre os tipos de temperamentos que existem, né? Alguns que ele diz que vale a pena ressaltar aqui, que abrange muita gente, e as suas características. Vamos lá. A primeira é as pessoas introvertidas. As pessoas introvertidas são aquelas que não gostam de falar muito. Ela talvez seja muito boa na conversa de um a um, mas não gosta de estar em grupo, não gosta de muita festa, de muita gente visitando a casa dela. Ela gosta de estar no canto dela, porque é na solitude que ela encontra a energia para se revitalizar. Os extrovertidos são aqueles conversadores, aqueles que gostam de uma festa, e quando eles estão na festa, ele é a alma dela. E os extrovertidos, eles são aquelas pessoas que gostam de estar com muita gente, eles tiram vigor e energia de locais onde tem muita gente, conversa, festa, amigos, risada alta e por aí vai, né? Aí nós temos aqui os sensoriais. Os sensoriais são aquelas pessoas práticas, aquelas pessoas que dão pouca consideração ao que poderia ter sido ou que poderá vir a ser no futuro. Concentram-se no que de fato aconteceu e no que é. Os sensoriais são pessoas práticas. Ela olha para a situação, foca naquilo e fala o que é, não quer que poderia ter sido e se, ok? Os intuitivos é um pouco contrário, né? Dos sensoriais. Tudo que é sempre pode ser melhorado. O futuro os intriga muito mais do que o passado ou o presente. Eles andam sempre com a cabeça nas nuvens. Aí nós temos depois uma terceira categoria, porque a primeira categoria foi extrovertidos e introvertidos, segunda categoria sensoriais e intuitivos, e a terceira categoria aqui que nós temos os racionalistas e os sentimentais. Os racionalistas, eles são frios, calculistas, predeterminados e sem disposição para mudar. Já, enfim, né, pensa em tudo.
friamente calculado. Já os sentimentais preferem deixar o coração comandar. São aqueles misericordiosos, né? Que têm muita compaixão das pessoas, que gostam de ajudar, que sentem a dor dos outros e por aí vai. Preferências racionais e sentimentais nada tem a ver com os níveis de inteligência ou com a capacidade de analisar e chegar à raiz de problemas complexos. A questão é, a partir do momento em que enxergo o problema, para mim é mais natural decidir com a cabeça ou com o coração? E aí? Primeiro você sente e chora ou você vai logo pensando no que pode ser feito? Aí nós temos outros aqui, ó, que é os iniciadores e os reativos. Os iniciadores criam ideias e ações, são agressivos, assertivos e dispostos ao confronto. Tendem a falar sem rodeios, alto e rápido e de adicionar ênfase por meio de entonação e linguagem corporal. Tomam decisões com facilidade e as expressam de forma direta e intensa. Os reativos preferem deixar que as ideias e os atos dos outros os atropelem. E evitam o confronto sempre que possível. São indecisos e cautelosos e tendem a falar baixo, impassíveis. Hesitam em expressar suas opiniões por medo de se imporem. As pessoas os veem como tímidos, mas também simpáticos. Por que você não é normal como eu? E aqui ele começa a falar sobre como as pessoas, né, quando elas estão no relacionamento, por que você não pensa desse jeito que eu penso? Por que você não age assim? Porque se fosse eu iria agir desse jeito. Porque se fosse, olha, se eu faço isso, você faz. Então, aí ele começa a falar quando o relacionamento é uma bagaceira e um começa a jogar no outro a responsabilidade e a culpa porque não é igual a ele, tá ligado? Aí o que acontece? O velho ditado sobre opostos que se atraem tende a ser verdadeiro, e por um bom motivo. Os opostos se desafiam, se aprimoram e, especialmente durante o namoro, fascinam um ao outro. Esse fascínio, no entanto, costuma levar à frustração. Embora sejamos atraídos por pessoas diferentes de nós, passamos por maus bocados tentando entendê-las. No fim, o mistério leva à incompreensão, e com demasiada frequência, a incompreensão leva à maledicência. Pesado. Aí ele dizendo que quando ele tava pastoreando, né? Quando ele tava namorando com a Lynn, ele se admirava como ela era uma pessoa organizada, usava agendas, planner, anotava tudo, seguia. Então tudo estava sob o seu devido controle. Aquilo fascinava porque ele não era desse jeito. Ele era um cara assim meio banda voou, entendeu? Ele assim, não tinha aquela liturgia todinha das coisas como deveriam ser feitas. E vários anos depois de cá, ele casa, né? Porque amou essa qualidade nela e ele pensou, ela talvez vai me ajudar. Porque como eu sou desorganizado, ela vai me ajudar. Mas vários anos depois de casado, no entanto, o fascínio se converteu em frustração. Comecei a me ressentir justo de algumas qualidades que me atraíram a ela no início. A Lynn era muito calada, ele era muito conversador. A Lynn tinha que cutucá-la para ela falar alguma coisa, enquanto ele era espontâneo. Lynn queria alguém com quem a conversa fluísse, ele diz, né? Alguém que não pesasse cada ideia e palavra com tanto cuidado. Que você já viu, né? Aí começou o cabo de guerra da vida dos dois. Porque ele queria que ela fosse ele e ela queria que, de certa forma, ele fosse ela. Pesado. Aí sem sucesso. Um caminho melhor. Aqui nessa parte do caminho melhor, ele fala sobre como é importante os casais saberem as suas personalidades, seus temperamentos e saber de uma coisa, você não é padrão. Você que está no relacionamento aí, você ou um homem ou uma mulher, você não é o padrão, tá entendendo? Por quê? Porque as personalidades diferentes é o que tempera a vida. E você precisa aprender a conviver com personalidades diferentes da sua. Uma frase que eu escutei, não sei de quem é, mas diz o seguinte: nós precisamos admirar aquilo que não é espelho. Que é muito fácil olhar aqui no espelho e falar, my face stop there. Mas é complicado você olhar para alguém que é diferente de você e você apreciar, entendeu? Aí ele fala que nessa parte aqui do caminho melhor é que quando você está no relacionamento, você começa também a aprender coisas um com o outro e vai ficando mais fácil quando vocês se abrem, né, para aprender coisas que você não é tão bom nisso, mas o outro é, e vocês vão se ajudando.
O oposto não significa que um dos dois esteja errado, significa apenas que temos de trabalhar com um pouco mais de afinco para celebrar a singularidade de cada um. A tampa da sua panela. Na verdade, algumas pessoas falam, fulano é a tampa da minha panela, fulano é a tampa da fulano de cicrano. Só que o que acontece? Não existe esse negócio de tampa da panela de ninguém. Porque, vamos lá, algumas pessoas falam de tampa da panela, alma gêmea, os crentes falam que Deus preparou você para mim, Deus escolheu você para mim. Só que na verdade Deus não escolheu ninguém para ninguém. O fato é, vamos partir do pressuposto que Deus escolhesse alguém específico para casar com você. E vamos supor que essa pessoa não casou com você, casou com outra pessoa. Porque se você está solteira, é porque essa pessoa casou com outra pessoa, né? Vamos supor, né, essa situação. Então, se essa pessoa já casou errado, você não vai ficar sozinho o resto da vida. Só porque a pessoa que Deus escolheu para você está com outra pessoa. Você vai casar. Ou seja, já ia dar tudo errado, minha gente. Esse efeito dominó. Ia ser um efeito dominó e já ia dar tudo errado por aí. Não existe a tampa da panela de ninguém. Existe pessoas que têm existe pessoas que têm as qualidades que você deseja e os defeitos que você pode suportar. Deixa eu ver aqui. E aí ele diz o seguinte, porque mesmo no casal, você casa com uma pessoa que você tem várias afinidades, que vocês conseguem conversar, que vocês conseguem fazer várias coisas juntos, ainda assim vocês ainda vão ter atritos. Portanto, acordamos a cada manhã gratos por um casamento que nos desafia, mas enriquece, e nos faz lembrar a cada dia que o diferente não é ruim, só diferente. E é isso aí.